Lago, Iloilo e a ilha de Chiloé. Acesse friturismo.com.br e garanta a sua viagem. Daniele Hart, bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia, meninos aqui do rádio, ouvintes. Adoro esse meninos. É que somos, né, gente? Somos o que a gente deseja ser, né? E eu vejo que vocês desejam aqui ser sempre jovens, abertos ao novo, sempre lendo, brincando. Sempre tem uma brincadeira antes da vinheta. Gente, estar nos bastidores sempre é muito divertido com esse pessoal daqui. Daniele Hart. Porque a gente... Não, eles conseguem fazer o meu dia realmente mais feliz. E o desejo também... Legal. Quando eu venho aqui, é o desejo que seja essa mensagem, né? Mandar isso para as pessoas aí de casa. É recíproco, né? Que apesar de todas as questões da vida, a vida é muito boa de ser vivida. E tem momentos que é mais difícil, sim. Tem momentos que nos exigem muito mais resiliência, jogo de cintura. Tem momentos que a gente tá mais triste, que a gente chora, que a gente, né? Enfim, tá mais norteado. Eu tô te sentindo um pouco diferente hoje. Eu estou gripada. Então é isso, Eu estou gripada, né? Mas tudo bem, não tá me impedindo, tá tudo certo, né? Porque às vezes gripe até dá a gripe, né? Baixa um pouco a nossa... E a gripe, com certeza, né? É um momento que às vezes o corpo nos sinaliza pra gente dar uma descansadinha. Se a gente talvez não ouve o nosso corpo de um jeito... Tu tá com o olhar mais cansado. Mais cansadinha, é isso aí. Tá bom. Mas está tudo certo por aqui, não é só uma gripezinha. Mas eu vim hoje para compartilhar com vocês que nos últimos tempos, conversando com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de ter o encontro da família Hart no final de semana, vendo os primos de estrela, que inclusive, gente, que audiência vocês têm, hein? Onde eu vou, as pessoas dizem assim, te ouço, gosto muito, anima o meu dia, Isso né? aqui é um canhão. Não, é uma loucura, né? Mas enfim, as pessoas falando com muito carinho. E eu fico muito feliz de receber o carinho da família, que normalmente é mais difícil a gente receber das pessoas de perto, né? E assim, receber esse acolhimento me fortaleceu também para vir aqui, apesar de estar gripada, que também não é um problema, então, depende de como a gente vê. Um abraço aqui meu, do maestro e do Diogo, a toda a família Hart. Que lindos, né? Mas tem a família Silveira, Freire, é uma família grande, né? Enfim. Martins e Eger. E assim vai, cabe tudo dentro dessa caixa. Mas aí, gente, conversando com as pessoas, o que normalmente toca na questão da felicidade é a nossa dificuldade de fazer a escolha, apesar de a gente conhecer o método, a gente saber o que nos faz bem, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de escolher aquilo que pode fazer a nossa vida ser ainda melhor. Então, a gente sabe que é melhor dormir mais cedo, que é importante às 6, 7, 8 horas, dependendo da necessidade de cada um, né? Beber água, ou seja, escolhas tão simples. Atividade física, né? Por favor, musculação também, a gente tem que exigir do nosso corpo, né? Ou seja, estar com pessoas que nos fazem bem, ter boas relações. Gente, a fórmula... ela não mudou nesse milênio, nesses milhares de anos. É a mesma. Claro que o mundo muda, as necessidades mudam, né? Ou seja, o que se coloca na nossa cabeça como necessidade, ou seja, os desejos. Muda. A velocidade, o consumo, de uma forma geral, muda, né? Mas nós, como seres humanos, a gente sabe o que a gente precisa para ser feliz, que é muito simples. A gente não precisa de coisas tão ousadas, a tecnologia toda está dentro de nós. A gente não precisa pensar para viver. A vida acontece dentro de nós. Mas o que eu trago aqui, e aí eu fui buscar uma pesquisa de um livro que eu li lá em 2000 e alguma coisa, 2008, 2007, quando eu estudava mais marketing, comportamento para o consumo. E aí tem um autor, que eu tenho assim, é um psicólogo. Ele é israelense, mas ele já mora nos Estados Unidos, Dan Ariely. E ele, nesse livro, ele é muito curioso, né? Previsivelmente racional. E fala que a gente toma decisões, a gente acha que nós somos racionais, mas grande parte das nossas decisões são emocionais. E é muito interessante quando ele apresenta pra gente que muitas vezes a gente toma decisões com medo de perder. Porque nós somos seres de afeto, de apego. E aí a gente está apegado a um estilo de viver e a gente tem muita dificuldade. Por quê? Por conta do nosso cérebro. O nosso cérebro é um bichinho muito interessante. Primeiro, né? Quais são as 3 barreiras que nos impedem de mudar? A primeira é o medo de perder mesmo, porque nós temos esse apego. Medo de perder, e aí ele cita vários cases aqui, experimentos, mas o experimento mais simples, assim, mais fácil de explicar aqui no rádio, é o experimento de um café. Vamos dizer que eles avaliam 2 grupos de pessoas.
para entender essa versão à perda, eu tô falando agora, né? Então, um grupo ganha um cupom de R$5 de desconto. Então, vai numa cafeteria, tu tem R$5 de desconto para tomar um café com leite. É aquela bebida. Sim. E um outro grupo de pessoas não tem nenhum cupom de desconto, eles ficam avaliando o comportamento de escolha. E tem pessoas, poxa, eu já tenho R$5 ali de desconto, então eu acho mesmo que aqueles R$5 sejam imaginários, porque eu não tenho dinheiro, eu tenho um cupom, né? Eu vou lá fazer a compra e a bebida então custa R$15 e eu ganho R$5 de desconto, ela fica por 10. Mas quando eu vejo, tem um outro café por 10, outro por 8, outro por 5, um por 15, 20, etc. Mas a pessoa que tem um cupom de R$5, ela fica com muita dor de perder os R$5, porque ela já os considera como dela. Angustiada. E às vezes ela até pode tomar uma decisão por um outro café que de repente até fosse mais do gosto dela, né? Mas há uma tendência dela permanecer com o desconto. Isso a gente sabe, se usa aqui em marketing direto, né? Mas eu trago isso associando a felicidade, porque isso também acontece conosco. A gente às vezes tá muito preso às coisas que nós já temos, com medo de perdê-las. É o medo da mudança? O medo da mudança. Porque o nosso cérebro, então, uma barreira é essa aversão à perda. A gente tem medo de perder. A segunda, a gente tem necessidade de manter o que a gente já tem, porque é confortável. É seguro. É seguro. Nosso cérebro precisa disso, de segurança. E a terceira barreira para a mudança... É porque o nosso cérebro também tem essa característica de conhecer o que é perigoso. Com certeza. Mas que outros animais ou seres não têm. Né? Com certeza. Tem menos. Que é o poder das nossas emoções, da amígdala, né? No topo da cadeia. No topo da cadeia, porque a gente está sobrevivendo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que nem tudo é selva, que às vezes a gente está só tomando café. Mas para o nosso cérebro é difícil, ele tem muita dificuldade, apesar dele ser incrível, né? Olha só, a gente fala sobre ele, propriamente sobre ele, né? Que coisa mais incrível. O único ser que sabe que existe o cérebro. É isso mesmo. E veja bem, e a terceira barreira para a mudança são os atalhos mentais e são os hábitos. Então, como a gente já criou um atalho mental, o nosso cérebro não quer gastar muita energia, por também uma questão de sobrevivência. Senão ele gasta energia a gente precisa consumir muito. Apesar que seria bem interessante nos dias atuais, que a gente consome tanto, né? Gastar mais energia cerebral. Mas, enfim, a nossa espécie, da forma que a gente está constituído, é desse jeito. O nosso cérebro quer economia, ele quer manutenção. A gente vive buscando atalhos, né? Com certeza. E esses atalhos nos ajudam, com certeza. Automatiza os pensamentos. No entanto, essa adaptação que acontece nem sempre ela é saudável para a nossa vida. A gente encontrou um modelo, às vezes até geracional, de se relacionar com o alimento, com pessoas, com não fazer atividade física, porque uma vez, né, não foi nos ensinado um dado momento na vida e a gente não consegue fazer a mudança. E qual é a medida, como é que nós podemos fazer para quebrar com essas barreiras? Gente, é sempre começando devagar. É mini hábitos. Quando a gente fala de mudança, a gente tem que pensar em mudanças muito pequenininhas. E a gente tem a tendência a ser assim, quer fazer tudo extraordinário. Hoje eu vou tomar 2 litros de água agora, porque eu não tomo nada, então eu vou tomar 2 litros de água hoje, porque o médico pediu. Calma. Coloca 100 ml de manhã, mais 100 depois no meio-dia, lá antes de dormir. Antes de dormir não é tão indicado, um pouquinho antes. Mas, gente, vamos fazendo tudo devagar. Vamos simplificar o que é muito difícil. Então, eu quero correr um dia. A gente não começa correndo uma maratona. A gente começa brincando, a gente vai caminhando, depois a gente corre mais 50 metros, fica mega esbaforido, né? E depois dá uma pausa e vai mais 50 e assim vai. E eu tô falando de uma questão que é extremamente simples e nós sabemos sobre isso, só que a gente precisa dar esses passos para nossa felicidade. Do contrário, a gente vai entender que o mundo não é generoso conosco, que com os outros sempre é melhor, que eu fico às vezes numa chicoteação e numa vitimização constante, que não é verdade. Nós todos temos esse poder de escolha. E claro que eu estou aqui falando de mentes saudáveis, não mentes já com depressão e outras doenças, que aí precisa sim de uma intervenção médica, talvez até medicamentosa. Mas grande parte das pessoas, a gente não precisa chegar numa doença para repensar a vida, os seus hábitos. É necessário que a gente pense durante o curso. E como é que a gente faz isso? Com amigos mais bacanas. A gente pode sim ter hábitos simples no dia a dia, a gente tem que diversificar.
acordar, não todo dia acordar mal-humorado, achar que é normal acordar mal-humorado, cansado. Não, eu posso também acordar com um outro estímulo. Ah, eu sou mal-humorado. Não, tu estás mal-humorado. É diferente. Se a gente acredita que a gente é mal-humorado de manhã, a gente vai ficar mal-humorado sempre. Mas não, eu estou numa condição que eu posso mudar essa minha situação. Eu posso muito bem, então, ouvir uma música que eu gosto. Eu gosto de um rock de manhã. Coloca o teu rock. Ou coloca uma música que te deixa tranquilo, ou dá um abraço em alguém, ou seja, faz por ti, porque ninguém vai fazer por nós. E isso é muito importante. Depois que a gente desmamou do nosso pai e da nossa mãe, a vida é nossa, nós somos adultos. E adultos têm que lidar como adultos fazendo escolhas. E isso é muito importante para nossa felicidade, para o nosso bem-estar e para fazer valer a vida que nós temos hoje. Muito bom. Diogo. Um abraço, Dani, até a próxima. Abraço, Diogo, abraço, colegas. Legal. E aos ouvintes queridos dessa rádio, E a muito querida. família Hart. E a família Hart, Silveira, etc. Hart.